Agradecimentos. Quero agradecer a todos os traders que leram os primeiros capítulos deste livro. O vosso feedback deu-me a inspiração necessária para acrescentar os 4 capítulos seguintes. O caminho para o sucesso, análise fundamental, análise técnica ou análise mental. No princípio, a análise fundamental. Quem se lembra do tempo em que a análise fundamental era considerada a única forma fidedigna para tomar decisões de trade? Quando iniciei a minha atividade em 1978, a análise técnica era usada por um número reduzido de traders, que eram considerados pelo resto da comunidade no mercado como sendo, no mínimo, loucos. Por muito difícil que hoje possa parecer, não foi há muito tempo que os principais fundos de investimento e instituições financeiras pensavam que a análise técnica era uma forma de embuste. Hoje em dia, claro, o oposto é a verdade. Quase todos os traders experientes usam algum tipo de análise técnica para ajudá-los a formular as suas estratégias de trade. Com exceção de alguns pequenos grupos isolados na comunidade acadêmica, o analista puramente fundamental está praticamente extinto. O que causou esta mudança drástica? Tenho a certeza de que não será surpresa para ninguém se a resposta a esta pergunta for muito simples. Dinheiro. O problema de tomar decisões de trade de um ponto de vista estritamente fundamental é a dificuldade de ganhar dinheiro consistentemente dessa forma. Para quem esteja menos familiarizado com a análise fundamental, podemos dizer que esta tenta levar em consideração todas as variáveis que podem afetar o equilíbrio relativo entre a oferta e a procura de qualquer título, produto ou instrumento financeiro. Usando principalmente modelos matemáticos que ponderam a importância de uma variedade de fatores, taxas de juro, balanços, padrões meteorológicos e outros, o analista projeta o valor de um título num determinado momento no futuro. O problema com estes modelos é que raramente, ou nunca, incluem outros traders como variáveis. São as pessoas, ao exprimir as suas convicções e expectativas sobre o futuro, que influenciam os movimentos de preços e não os modelos. O fato de um modelo fazer uma projeção lógica e razoável com base nas variáveis relevantes, não tem mútuo valor se os traders não forem considerados como partes relevantes, na maior parte das transações, não estiverem envolvidos no modelo, não o conhecerem ou não acreditarem nele. De facto, muitos traders, especialmente os que negociam futuros e que têm a capacidade de incutir variações significativas nos preços num sentido ou no outro, normalmente não têm a mais pálida ideia dos fatores fundamentais da oferta e da procura que supostamente afetam os preços. Além disso, num dado momento, muito da sua atividade de trade é estimulada pela resposta a fatores emocionais que estão completamente fora dos parâmetros do modelo fundamental. Por outras palavras, as pessoas que transacionam, e consequentemente influenciam o movimento de preços, nem sempre agem de uma maneira racional. Em última análise, o analista fundamental pode determinar a posição lógica de um preço num dado momento no futuro. Mas, entretanto, o movimento dos preços pode ser tão volátil que é muito difícil, se não impossível, manter uma posição aberta capaz de atingir esse preço teórico. A mudança para a análise técnica. A análise técnica existe desde que existem mercados organizados sob a forma de bolsas de valores. Mas a comunidade de trade não aceitou a análise técnica como uma ferramenta viável para ganhar dinheiro até finais da década de 70 ou inícios da década de 80. Um número limitado de traders participa nos mercados num determinado dia, semana ou mês. Muitos destes traders agem da mesma forma na tentativa de ganharem dinheiro. Ou seja, as pessoas desenvolvem os seus padrões de comportamento e um grupo de pessoas,
interagindo umas com as outras, formam padrões de comportamento coletivos. Estes padrões de comportamento coletivos são observáveis e quantificáveis e repetem-se com certa fiabilidade estatística. A análise técnica é um método que organiza este comportamento coletivo em padrões observáveis que indicam, com maior ou menor grau de clareza, quando há uma maior probabilidade de um determinado movimento ocorrer em vez de outro. Num certo sentido, a análise técnica permite chegar ao cérebro do mercado para antecipar o que é provável acontecer a seguir, com base no tipo de padrões que o mercado gerou em momentos anteriores. Como método para projetar movimentos futuros de preços, a análise técnica revelou-se muito mais viável do que uma abordagem puramente fundamental. Mantém o trader concentrado naquilo que o mercado está a fazer agora em relação àquilo que fez no passado, em vez de se concentrar naquilo que o mercado deveria estar a fazer apenas com base naquilo que é lógico e razoável, conforme determinado por um modelo matemático. Por outro lado, a análise fundamental cria aquilo a que chama uma distância da realidade entre o que devia ser e o que é. A distância da realidade torna extremamente difícil fazer algo mais que não sejam previsões de longo prazo que podem ser difíceis de explorar, mesmo que estejam corretas. Pelo contrário, a análise técnica não só anula esta distância da realidade, como também disponibiliza ao trader um número praticamente ilimitado de possibilidades de tirar dela proveito. A abordagem técnica abre muito mais hipóteses porque identifica o modo como os mesmos padrões de comportamento repetidos ocorrem em qualquer intervalo de tempo, momento a momento, diariamente, semanalmente, anualmente e em qualquer outro lapso temporal. Por outras palavras, a análise técnica transforma o mercado num fluxo interminável de oportunidades de ganharmos dinheiro. A mudança para a análise mental. Se a análise técnica funciona tão bem, por que é que cada vez mais a comunidade de trade desvia a sua atenção para a análise mental, isto é, para a psicologia individual do trade? Para responder a esta pergunta, não é preciso mais do que perguntar a si mesmo por que decidiu comprar este livro. A razão mais provável é que não está satisfeito com a diferença entre o que ganha efetivamente no mercado e aquilo que sente que poderia ganhar. Esse é o problema com a análise técnica, se lhe quisermos chamar problema. Quando aprendemos a identificar padrões e a ler o mercado, descobrimos que há imensas oportunidades para ganhar dinheiro. Mas, como penso que saiba também, pode haver uma enorme discrepância entre aquilo que sabemos sobre os mercados e a nossa capacidade para transformar esse conhecimento em ganhos sustentados ou numa curva de resultados crescente. Pense em quantas vezes olhou para uma tabela de cotações e disse para si mesmo: parece-me que o mercado vai subir ou descer, conforme o caso, e aconteceu de facto. Mas não fez nada a não ser observar o mercado a valorizar-se enquanto se angustiava ao perceber o dinheiro que poderia ter ganho. Há uma grande diferença entre a previsão de que algo vai acontecer no mercado, e pensar em todo o dinheiro que se poderia ter ganhado, e o gesto de abrir ou fechar uma posição. Chama esta diferença, e a outras similares, distância psicológica, que pode fazer do trade um dos desafios mais difíceis e, certamente, um dos mais misteriosos de dominar. A grande questão é: poderá o trade ser dominado? Será possível encarar o trade com a mesma facilidade e simplicidade com que observamos o mercado e pensamos no sucesso ou no fracasso de abrir e fechar posições? Não só a resposta é um sim inequívoco, mas também esse é o propósito deste livro: fazer com que nos compreendamos a nós próprios e a natureza do trade, fazer com que seja tão fácil, simples e tranquilo agir no mercado como quando estamos simplesmente a observá-lo e a pensar agir.
Isto pode parecer um propósito absurdo e para algumas pessoas pode mesmo parecer impossível. Mas não é. Há pessoas que dominaram a arte do trade, que anularam a distância entre o resultado possível e o resultado obtido, mas naturalmente, estes ganhadores são relativamente poucos quando comparados com a grande quantidade de traders que experimentam estados de frustração e exasperação, interrogando-se por que não conseguem realizar de forma consistente os ganhos que tanto desejam. De fato, as diferenças entre estes dois grupos de traders, os ganhadores consistentes e os outros, são análogas às diferenças entre a Terra e a Lua. A Terra e a Lua são ambos os corpos celestes que existem no mesmo sistema solar, pelo que têm algo em comum. Mas têm naturezas e características tão diferentes como o dia e a noite. Pela mesma ordem de ideias, qualquer um que realize uma transação pode reivindicar ser um trader, mas quando se compara as características do pequeno número de ganhadores consistentes com as características da maioria dos outros traders, descobrimos que também eles são tão diferentes entre si como o dia da noite. Se for a Lua representa um sucesso consistente, podemos então dizer que enquanto trader é possível chegar à Lua. A viagem é extremamente difícil e somente um pequeno número de pessoas já a fizeram. Da Terra, a Lua é visível todas as noites e parece estar tão perto que podemos estender a mão e tocá-la. O trade com sucesso dê a mesma sensação. Num dia, numa semana ou num mês qualquer, os mercados disponibilizam grandes quantidades de dinheiro a quem tem a capacidade de tradear uma posição com ganhos. Como os mercados estão em constante movimento, este dinheiro flui ficando aparentemente ao nosso alcance e aumentando as nossas hipóteses de sucesso. Uso a palavra aparentemente para distinguir os dois grupos de traders, para aqueles que aprenderam a ser consistentes ou a romper com o limiar da consistência. O dinheiro não só está ao seu alcance, eles conseguem virtuosamente ganhá-lo. Certamente, alguns irão considerar esta afirmação chocante ou difícil de acreditar, mas é verdade. Há algumas limitações, mas na maior parte das vezes o dinheiro flui para as contas destes traders com tal facilidade e ausência de esforço que é surpreendente. Pelo contrário, para os traders que não evoluíram para este grupo restrito, a palavra aparentemente significa exatamente aquilo que sugere. Parece que a consistência ou o sucesso que desejam está à mão ou ao seu alcance, imediatamente antes de se desvanecer diante os seus olhos, vezes sem conta. A única coisa no trade que é consistente para este grupo é o sofrimento emocional. Certamente tem alguns momentos de júbilo, mas não é exagero dizer que a maior parte do tempo estão em estados de medo, raiva, frustração, ansiedade, desilusão, desespero e pesar. Então o que separa estes dois grupos de traders? Será a inteligência. Serão os ganhadores sustentados mais espertos do que os outros? Será que trabalham mais? Serão melhores analistas ou terão acesso a melhores sistemas de trade? Será que possuem características estruturais de personalidade que lhes facilitam lidar com as pressões intensas do trade? Todas estas hipóteses parecem plausíveis, exceto quando consideramos que a maior parte dos fracassos ocorre também com algumas das pessoas mais brilhantes da sociedade. O maior grupo de perdedores é composto principalmente por médicos, advogados, engenheiros, cientistas, reformados abastados e empresários. Adicionalmente, a maioria dos melhores analistas de mercado do setor são os piores traders que se pode imaginar. A inteligência e uma boa análise de mercado podem certamente contribuir para o sucesso, mas não são os fatores determinantes que separam os ganhadores consistentes de todas as outras pessoas. Bem, se não é a inteligência ou uma melhor análise, então o que será?
Ao ter trabalhado com alguns dos melhores e dos piores traders no mercado e ajudado alguns dos piores a transformarem-se em alguns dos melhores, posso afirmar que de facto há razões específicas para que os melhores traders superem qualquer outra pessoa. Se eu tivesse que condensar todas as razões numa só, diria simplesmente que os melhores traders pensam de um modo diferente dos outros. Sei que isto não parece muito profundo, mas tem implicações profundas se considerarmos o que significa pensar de modo diferente. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.